O que significa justificação de acordo com a Bíblia? Graça e paz, pessoal, aqui é o pastor Wenderson. Bem-vindos mais uma vez ao canal Teologia em Tela. Gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Por favor, nos ajude, precisamos muito do seu apoio. E aqui você encontra conteúdos de cunho bíblico e teológico para a sua edificação espiritual. Além do mais, você também pode nos ajudar curtindo o vídeo, deixando ele relevante e também compartilhando com pessoas que têm essa mesma curiosidade que você. Hoje nós vamos falar sobre justificação. Por quê? Porque nas Escrituras Sagradas nós temos alguns termos bem interessantes e que são explorados tanto do ponto de vista devocional quanto do ponto de vista teológico, que significam coisas profundas até nos dias atuais, como por exemplo justificação, santificação, redenção, propiciação, entre outras palavras não usadas no contexto da Bíblia que significam coisas tanto do cunho religioso quanto também do cunho secular. Muitas vezes ele é tomado lá da questão secular para poder exemplificar coisas que acontecem no mundo espiritual também. Hoje, falando sobre justificação, você já pode perceber por essa palavra que ela vem, da palavra justiça e que tem a ver sim com as leis, que os homens estabeleceram, e é necessário fazer-se justiça em muitos momentos. Então, se alguém está ferindo uma lei, por exemplo, ele está indo contra a justiça. Se alguém foi acusado de algum crime, ele vai comparecer perante um tribunal e vai ser julgado de acordo com a justiça daquele lugar, daquele país, daquela região. Enfim, quando a Bíblia fala sobre justificação, está trazendo essa linguagem jurídica para o meio da igreja, para o meio das Escrituras Sagradas. Perante Deus, os homens foram condenados. Deus é o juiz, os homens são o réu, você somos réu no tribunal eterno, e Deus é o juiz. E nós temos advogado, temos também o promotor. Nesse caso, o promotor seria o Satanás, acusando as nossas vidas, os nossos pecados e requerendo a paga do crime, requerendo que nós sejamos sentenciados de acordo com a lei, no caso a morte. E Jesus, o nosso advogado de defesa. E a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé mediante o sangue de Jesus. Por quê? Diante da justiça divina, o homem merecia a morte. A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. Ou seja, se alguém peca, independente do nível do seu pecado, não importa se é um pecado que você considera pequeno ou se é um pecado escabroso, gigantesco. O fato é que qualquer pecado, a sentença é a morte. Uma vez que você pecou, não importando o tamanho, vai ser condenado à morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o Satanás está lá para falar: eu quero o sangue desse cara. Ele pecou, e assim como está escrito na lei, ele precisa ser condenado. O próprio juiz, ele está ali justamente para poder fazer valer a lei. Então Deus também condena o homem, condena aquele que é pecador, condena aquele que está debaixo da maldição da lei. E aí vem Jesus, que é o nosso advogado, para nos defender. A Bíblia chama ele de advogado e também o Espírito Santo é chamado de advogado. Ele se posiciona num lugar para nos defender, para nos proteger. Já que a Bíblia está dizendo que nós somos justificados pela fé no sangue de Jesus, é porque Jesus, quando estava atuando como nosso advogado, disse ali diante do tribunal, mais ou menos assim, Ele não disse literalmente, eu quero que você entenda isso. É uma metáfora. Eles estão condenados mesmo. Não há o que argumentar, pecaram, a lei manda matar. Eu me ofereço para morrer no lugar. Ele era inocente, mas ele pagou a sentença do nosso crime no nosso lugar, nos substituindo. Então nós somos justificados, nós nos tornamos justos perante essa lei espiritual, porque a sentença da morte foi cumprida, foi paga. Ora, se você foi condenado na justiça e aí você foi lá e sofreu a punição da sua condenação, e a partir do momento que você cumpre o seu tempo de cadeia, ou então você paga a multa que você tem que pagar, ou então você é recluso na sua casa, em prisão domiciliar, como tem que ser, a partir do momento que se cumpre a justiça, você foi justificado perante a lei. Então agora você não deve mais nada para a justiça, você não deve mais nada para a lei, porque pagou o preço do pecado. Para nós, seres humanos, enquanto pecadores, seria impossível pagarmos pelos nossos crimes, ou no caso, pelo nosso pecado. É impossível
repito, pagarmos pelo nosso pecado. Porque você poderia até, quem sabe, morrer por um dos seus pecados. Mas o fato é que nós não pecamos uma única vez na vida. Até porque já nascemos condenados debaixo do pecado por conta do pecado de Adão. E isso é muito mais complexo e a gente precisaria aprofundar até mais sobre o assunto para entender. Mas o fato é que somos pecadores e não cometemos um único pecado nas nossas vidas. Cometemos centenas, milhares, bilhares de pecados, entende? E o fato é que se para eu ser perdoado eu preciso morrer pelo meu pecado, não tem como. Agora, por que o de Jesus é o suficiente não só para pagar todos os meus pecados, não só para pagar pelo preço do meu pecado, de todos eles, como também do seu que está me ouvindo, como também de toda a humanidade, caso ela se converta? Porque Jesus é inocente, entendeu? Porque Jesus, ele não merecia ser condenado. Olha, Jesus morreu e ressuscitou. Não tinha por que a morte segurar ele. Ele não tinha nenhum pecado. A Bíblia fala que ele não pecou. Então, só existiu um homem sobre a face da terra que nunca jamais pecou, nunca jamais entrou dolo na sua boca, de acordo com as Escrituras. Ele era santo, ele era puro, 100% santo, 100% puro. Jesus, inclusive na sua concepção, porque ele é nascido da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Entende isso? Percebe que ele era inocente. E o fato dele ser inocente e se oferecer para pagar o preço do pecado faz com que seja inesgotável o perdão dos pecados através dele. Por isso que Paulo diz em Romanos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado era muito, excessivamente muito, o pecado era muito grande, a graça foi maior. Não importa quantos pecados vão vir a existir sobre a face da Terra. Um dia a Terra vai acabar, um dia a humanidade vai deixar o planeta, vai viver um novo céu, uma nova terra de acordo com as Escrituras. Lá não haverá mais pecado. Alguns serão condenados. Um dia vai cessar o pecado, tá? Mas a graça nunca vai cessar. Então, por mais numerosos que sejam o número de pecados da humanidade, o sangue de Jesus é suficiente para limpar, para liquidar essa dívida. Ele é infinitamente mais superior, poderoso. O que você imaginar aí, o que você quiser pensar, para liquidar o preço da nossa dívida. Diante de Deus, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Ninguém vai poder comparecer diante de Deus e falar, não, eu mesmo já paguei o preço do meu pecado, eu sofri o meu karma na terra. Não existe isso. Ah, não, porque na terra a que se faz, a que se paga. Não é bem assim com relação à salvação. Estou falando do plano de salvação aqui no caso, né? Não é bem assim. Se você comparecer diante do juízo eterno com as suas boas obras, isso não vai te justificar. Isso não vai tornar você mais puro, mais santo, inocente, não vai te levar para o céu. O que te leva para o céu é o fato de que Jesus pagou o preço do seu pecado, você pela fé entendeu isso, aceitou isso e resolveu viver a sua vida segundo Jesus. Só para concluir, para que isso seja efetivo na sua vida, para que a justificação aconteça em mim e em você, eu preciso crucificar os meus desejos carnais, a minha carne, a minha vida com Jesus lá na cruz pela fé. Então agora eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, de acordo com o apóstolo Paulo. Eu deixei de ser escravo do pecado, deixei de ser escravo do mundo para ser escravo de Deus, para pertencer ao Senhor Jesus, para fazer parte daquilo que Jesus planejou para a minha vida. Então você, pela fé, precisa viver uma vida em Cristo, de acordo com a vontade dele, para ele. Amém? Então, justificação é você se tornou justo mediante o sangue de Jesus perante a lei espiritual, perante o tribunal divino. Agora você não vai ser mais condenado, uma vez que o preço do seu pecado, a condenação já aconteceu. Jesus já morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a vida dele. Agora, o mais importante é, não se esqueça de se inscrever no canal, dá aquele joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eles aprendam mais sobre a questão da justificação. Ficou dúvida? Comente aí, faça a sua pergunta, a gente faz um novo vídeo aprimorando melhor esse conteúdo, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!